Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa. Ele mesmo dá vigor e força a seu povo. Um bom dia a todos. Hoje é domingo, 28 de julho, 17º do tempo comum. É dia dos beatos José Caseles Moncho e José Castel Campos. Também a igreja hoje lembra o dia dos idosos e dos avós, né, em virtude que na sexta-feira foi dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Nosso Senhor, né, pais da Virgem Maria. Então a igreja hoje lembra os idosos, né, e também os avós, e o programa Minutos do Evangelho, né, quer deixar também um abraço muito carinhoso a todos os avós, né, pelo seu dia, e também a todos os idosos, especialmente para as pessoas que são cuidadoras, né, de idosos, uma profissão cada vez mais presente na nossa sociedade atual, em virtude, né, que a gente está vivendo mais, né? Graças a Deus, né, estamos vivendo mais e ficando idosos, né? Então vamos precisar de atendimento especial, né? Todos nós chegaremos nisso também, se assim Deus o permitir. O programa Minutos do Evangelho é uma realização da PASCOM, a Pastoral da Comunicação, da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. Muita alegria que a gente vem todo domingo aqui na Rádio 87.9 FM, trazer este programa feito com muito amor e carinho, né, por essa equipe que está aqui, né, nos auxiliando, né, a fazer o programa Minutos do Evangelho. Né, o Ralph, a Elenir, né, da Rádio Comunitária, o meu filho Eric, que faz toda a edição dos programas, né, a Jennifer, o Eduardo, o Christopher, né, que participam aqui do programa, e o nosso padre, né, o padre Rafael, que também participa do programa, e se Deus quiser, a gente vai conseguir, dependendo do tempo, né, colocar assim, mais participações ainda do padre Rafael no nosso programa. Né? Aguarde, a gente tem já encaminhado esse projeto, só precisamos ter pouco mais de tempo para poder fazer isso, né? Tanto nós como o padre Rafael. E será feito dentro do tempo de Deus, com certeza. Devemos, todo domingo, participar do banquete eucarístico na Santa Missa. Desta forma, tornamos unidos no Espírito pelo vínculo da paz. Diante das necessidades básicas do povo, movidos pela fé, sentimos-nos corresponsáveis em buscar soluções. Memorial do mistério pascal de Jesus, a Eucaristia, ela nos revela que o pão se multiplica à medida que reconhecemos a ação de Deus. Louvemos a Deus pela vida dos avós e dos idosos neste dia. E participemos sempre da celebração da Santa Missa, né? Domingo, sábado, né? Quarta-feira, sexta-feira, sempre que tiver oportunidade, devemos participar pelo menos uma vez na semana. Né? É importantíssimo essa convivência em comunidade e receber a Eucaristia, corpo e sangue de Nosso Senhor. Este domingo é o último do mês de julho, né? Cerramos o mês de julho, já domingo que vem, já é novo mês, né? Já estaremos em agosto e vamos fazer hoje, pela última vez, né, aqui no programa, a oração que o Papa Francisco nos pede, né, para o mês de julho, que era pela pastoral dos enfermos. Rezemos para que o sacramento da unção dos doentes dê àqueles que o recebem e aos que lhes são mais próximos a força do Senhor e se torne cada vez mais para todos um sinal visível de compaixão e esperança. Rezemos então pela intenção do Santo Padre. Já no domingo que vem a gente traz a intenção de agosto, né? Que vai ser também colocada todo domingo aqui no programa Minutos do Evangelho. E o programa hoje, ele vem com as suas atrações, né, por assim dizer, né, seus quadros, né, os quadros que o programa produz, né, aqui para todos os ouvintes da 87.9 FM. A gente inicia o programa com o Momento com a Maria, né, a gente vai falar da primeira aparição de Nossa Senhora das Graças a Santa Catarina Labouré, né, na França, né, em Paris,
onde surgiu então a medalha milagrosa, né? Nessa aparição de Nossa Senhora das Graças, né? Nossa Senhora das Graças é essa que a gente tem aqui na entrada do Colégio Amônia ali, que era, né, a entrada da Igreja Matriz antigamente, está ali desde 1948, né? 27 de novembro é o seu dia, Nossa Senhora das Graças, que eu sou tão devoto também, né? E carrego comigo a medalha milagrosa, sempre sem tiro só para dormir e tomar banho mesmo, né? Então, é uma devoção muito bonita e a gente vai falar dela hoje, né? Da primeira aparição a Santa Catarina, que foi a vidente de Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa. Falar também os santos da Santa Igreja desta última semana. Hoje, o Evangelho é de São João. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. É um pedacinho do Evangelho deste domingo, o Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Jesus consegue, né, sendo ele o Filho de Deus, alimentar mais de 5.000 pessoas, né? Muito mais de 5.000 pessoas. O Evangelho fala em 5.000 homens, então, né, na verdade, são mais de 5.000 pessoas, né? O quadro com a palavra igreja, novamente, nós teremos aí a participação desse trio, um trio carregado de fé que está auxiliando a gente aqui no programa, no quadro com a palavra igreja. O Eduardo, né, a sua mensagem da liturgia, né, a Jennifer, que traz sempre uma mensagem muito bonita, profunda ao jovem, e o Christopher, né, vai estar hoje na segunda participação no programa, né, ele traz o bloco falando sobre a nossa profissão de fé, ele vem falar do creio apostólico, né, no quadro Professio Fidei, profissão de fé. Vamos aguardar hoje, deve estar muito bonito, esses três quadros, com certeza, né, no quadro com a palavra a igreja, né, os três blocos aí, desses três parceiros nossos aí. Também vamos estar trazendo a agenda da nossa paróquia, né, vai ter música, vai ter reflexão, um pouquinho de conhecimento da fé e da tradição da nossa Santa Igreja, né, do magistério, tudo isso a gente traz hoje, né, feito com amor e carinho, pela Pastoral da Comunicação. Fiquem conosco, vamos ouvir a música, depois, Momento com Maria. Momento com Maria. Vamos falar agora de mais uma devoção a Nossa Senhora. Vamos falar da primeira aparição de Nossa Senhora das Graças, do dia 18 para o dia 19 de 1830, né, a Santa Catarina Labouré. Falaremos apenas da primeira aparição que passou agora, né, recentemente, essa data. Muito bem, as aparições marianas são vistas como um sinal da divina promessa de salvação aos fiéis e também, muitas vezes, como um prelúdio do Apocalipse. Entretanto, a maioria desconhece que os relatos das visitas especiais da Virgem Maria a este mundo remontam, no mínimo, ao século III, quando Gregório, o taumaturgo, atestou que Maria lhe aparecera uma noite, acompanhada de João Batista, para introduzi-lo no ministério da piedade. Popularmente, considera-se que as modernas aparições marianas tiveram início com as visões da camponesa Bernadette Soubirous, em Lourdes, na França, no decorrer do ano de 1858. Essas visões, até hoje, inspiram o interesse de religiosos e cientistas pesquisadores de fenômenos supranaturais do mundo inteiro. Mas, na realidade, as aparições da Virgem Maria na era moderna começaram 28 anos antes do ocorrido em Lourdes, no convento das Irmãs de Caridade da Rue du Bac, em Paris, França. Ali, uma freira chamada Catarina Labouré afirmou que a Virgem lhe aparecera como uma figura cercada de luz, com um pé sobre um globo branco e o outro pisando a cabeça de uma serpente com manchas amarelas. Nas mãos, disse Catarina, a Virgem levava uma esfera dourada que representava o mundo. Imagens fortemente
relacionadas com o que se lê no livro das Revelações, Apocalipse, no qual se lê que uma mulher vestida de sol luta contra Satanás pelo destino das almas humanas. Catarina Labouré contou que a Virgem lhe prevenira de que o mundo estava prestes a ser dominado por males de toda espécie, e também relatou que Maria Santíssima a encarregara de mandar cunhar uma medalha que reproduzisse a forma com que ela se apresentara. Por isso, essa aparição ficou conhecida como a de Nossa Senhora das Graças ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. As aparições da Santíssima Virgem Maria a Santa Catarina Labouré em 1830 marcaram, portanto, o início de um ciclo de grandes revelações marianas, um ciclo que prosseguiu em La Salette, em 1846, em Lourdes, 1858, e culminou em Fátima, em Portugal, 1917. Vale lembrar que todas essas aparições que eu mencionei, desde 1830, são autenticadas e verdadeiramente afirmadas pela Santa Igreja Católica. Invariavelmente, as mensagens de Nossa Senhora deploram os pecados do mundo, mostram e relembram à humanidade o caminho, seu Filho e Nosso Senhor Jesus Cristo, única possibilidade de perdão e misericórdia à humanidade pecadora, e previnem contra severos castigos em caso de não conversão. Mas também anunciam que após esses castigos virá o esplendoroso triunfo do bem. A primeira aparição ocorreu durante a noite do dia 18 para 19 de julho de 1830. A Virgem Gloriosa apareceu à irmã Catarina Labouré às 11h30 da noite. Irmã Catarina acordou-se e ouviu claramente chamar por 3 vezes: "Irmã, irmã, irmã." Olhou para o lado de onde vinha a voz, afastou a cortina e viu um menino vestido de branco. Catarina viu nele o seu anjo da guarda. O menino lhe disse: "Venha à capela, a Santa Virgem te espera." Ela vestiu-se depressa e seguiu o anjo, tendo-o sempre à esquerda. As luzes por onde passaram estavam acesas, o que lhe causou admiração. Mas muito maior foi o seu espanto quando, ao chegar à capela, a porta se abriu. Mal o menino a tocou, com a ponta dos dedos. Na capela, todas as velas estavam acesas. O menino a conduzia ao santuário, junto à cadeira do padre diretor. Catarina espera e reza. Passado uma meia hora, o anjo diz de repente: "Eis a Santíssima Virgem." Ao lado do altar, onde normalmente se lê a epístola, Maria desceu, dobrou o joelho diante do Santíssimo e foi sentar-se numa cadeira no coro dos sacerdotes. Ela fez a genuflexão perante o sacrário onde estava presente Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Num abrir e fechar de olhos, a vidente atirou-se aos seus pés, apoiando suas mãos sobre os joelhos maternais de Maria. Foi esse momento mais belo de sua vida. Durante 2 horas, Maria falou com Catarina de uma missão que Deus queria confiar-lhe e também das dificuldades que ela iria encontrar na realização dessa missão. Conta-nos, Catarina, ela me disse como eu devia proceder para com meu diretor, como devia proceder nas horas de sofrimento e muitas outras coisas que não posso revelar. Essas coisas que ela não podia contar em 1830, revelou-as depois. Várias desgraças vão cair sobre a França. O trono será derrubado, o mundo inteiro será revolto por desgraças de toda sorte. Falou também de grandes abusos e grandes relaxamentos nas comunidades de sacerdotes e freiras vicentinas, e que deveria alertar disso
aos seus superiores. Voltou em seguida a falar de outros terríveis acontecimentos que ocorreriam em futuro mais distante, prevendo com 40 anos de antecedência as agitações da Comuna de Paris e o assassinato do arcebispo. Prometeu sua especial proteção nessas horas trágicas aos filhos de São Vicente, de Paulo, Depois Maria desapareceu e o anjo a reconduziu para o seu dormitório. Uma belíssima primeira aparição de Nossa Senhora, depois houve mais aparições, e quem quiser aí pesquise, procure essas aparições. A Santa Catarina lá, Borré, são muito bonitas, ainda mais porque Maria trouxe um sacramental, que é a medalha milagrosa. Vamos fazer então, para encerrar o quadro de hoje, a oração à Nossa Senhora das Graças. Santíssima Virgem, eu creio e confesso, vossa Santa Imaculada Conceição, pura e sem mancha, ó Puríssima Virgem Maria, por vossa conceição e imaculada e gloriosa prerrogativa de Mãe de Deus, alcançai-me de vosso amado Filho a humildade, a caridade, a obediência, a castidade, a santa pureza de coração, de corpo e espírito, a perseverança na prática do bem, uma santa vida e uma boa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 22 de julho a 28 de julho, esta última semana. 22 de julho foi segunda-feira, dia de Santa Maria Madalena. Deve-se a Santo Tomás de Aquino este título dado a Maria Madalena, cujo nome deriva de Magdala, onde ela nasceu, aldeia de pescadores situada às margens do lago de Tiberíades. Assim foi chamada pelo fato de ir até os apóstolos anunciar o Cristo ressuscitado, como a primeira a receber esta boa notícia. Maria Madalena foi a primeira das mulheres que seguiram Jesus e ao proclamá-lo como aquele que venceu a morte. Foi a primeira apóstola a anunciar a alegre mensagem central da Páscoa. Quando o Filho de Deus entrou na história dos homens, esta mulher foi um daqueles que mais o amou e demonstrou. Quando chegou a hora do Calvário, Maria estava aos pés da cruz junto com Maria Santíssima e São João. Ela não fugiu com medo, como os discípulos fizeram. Não o negou por medo, como fez o primeiro Papa, São Pedro, mas sempre esteve presente, desde o momento da sua conversão até o Calvário e o sepulcro. Por desejo do Papa Francisco, a memória litúrgica de Maria Madalena passou a ser festa a partir do dia 22 de julho de 2016, para ressaltar a importância dessa discípula fiel de Cristo, que demonstrou grande amor por ele e ele por ela. De fato, Maria de Magdala, Maria Madalena. Na terça-feira, dia 23, dia de Santa Brígida, mãe e monja. A primeira parte da sua vida, marcada por uma grande fé, foi dedicada a um casamento feliz, da qual nasceram 8 filhos. Uma dentre eles, Catarina, que a seguiu até Roma, também foi canonizada. Junto com seu marido, adotou a regra das terciárias franciscanas e fundou um pequeno hospital. Após mais de 20 anos de casamento, seu marido faleceu. Assim, começa a segunda parte da sua vida. Brígida fez uma escolha decisiva, despojou-se dos seus bens e foi viver no mosteiro cisterciense de Alvastra. Naquela época, destacavam-se muitas experiências místicas, depois relatadas nos 8 livros das Revelações. O ponto central da sua experiência de fé foi a paixão de Cristo, como também a Virgem Maria. Testemunhas disso foram o Rosário Brigidino e as orações ligadas às graças particulares prometidas por Jesus a ela, para quem os praticasse. Santa Brígida faleceu em Roma em 23 de julho do ano de 1373. 24 de julho foi quarta-feira, dia de São Charbel Makhlouf. Youssef Anton Makhlouf nasceu na aldeia de Becafra, no Líbano, em 1828, provavelmente em 8 de maio, em uma família de camponeses. Em uma noite, ele ouviu a voz de Cristo a chamá-lo.
particularmente insistente. Maifuk. Era 1851 e ele tinha 23 anos. Em poucos meses, tornou-se monge da ordem maronita libanesa e mudou seu nome para Charbel, que em siriaco significa a história de Deus. Em 1875, Frei Charbel sentiu-se pronto para viver de acordo com a regra dos eremitas da ordem maronita. Para ele, é como um segundo nascimento. Pôde trabalhar, rezar, observar, penitenciar-se, jejuar e silenciar-se. Os testemunhos refere-se a um monge zeloso, muitas vezes encontrado rezando de braços abertos, numa cela muito pobre, da qual sai apenas para celebrar a missa ou quando lhe é precisamente ordenado. Foi no Natal, precisamente durante a missa, que Charbel sentiu-se mal no momento da elevação, depois de uma agonia de 8 dias, em que os outros monges o ouviam rezar e na qual ele continuava a observar a regra, recusando, por exemplo, alimentos mais nutritivos. Ele morreu em 1898, foi quarta-feira, São Charbel Makhlouf. No dia 25 de julho, foi quinta-feira, dia de São Tiago Maior, primeiro apóstolo mártir, né? Dos apóstolos, né? Foi o primeiro a ser martirizado, né? Tivemos o primeiro cristão martirizado, por assim dizer, discípulo de Nosso Senhor, Santo Estevão, né? Mas São Tiago também, dos apóstolos, dos 11, né? 12 depois, né? Que foi escolhido um depois, Matias, né? Para substituir Judas, mas São Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Depois todos seguiram ele, né? Com exceção de São João, que mesmo sendo martirizado, ele não morreu do martírio, mas sim morreu de velhice, né? Exilado na ilha de Patmos. Muito bem, Tiago nasceu na Galileia e era filho de Zebedeu e Salomé, segundo as Sagradas Escrituras. Era irmão de João, esse que eu falei agora, o evangelista. Ambos eram pescadores. É sempre citado como um dos 3 primeiros apóstolos, juntamente com Pedro e André. É chamado de maior por causa do apóstolo homônimo Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, Tiaguinho, né, o menor. Depois da ressurreição de Cristo, Tiago Maior foi para a Espanha para evangelizar. Mais tarde voltou a Jerusalém, local onde foi preso e morto durante a festa da Páscoa do ano de 42. Segundo a tradição, no ano de 831, o sepulcro de São Tiago foi encontrado nas proximidades do Monte Liberon, na cidade espanhola de Íria. O bispo da cidade viu uma estrela brilhante iluminando um campo e ali foi descoberto um sepulcro com a escrita: aqui jaz Jacobus, filho de Zebedeu e de Salomé. O lugar foi chamado de Campus Stella, Campo de Estrela, nome que deu origem à cidade de Santiago de Compostela. Em 1075, teve início a construção da basílica dedicada a São Tiago. Desde a Idade Média, o santuário é local de peregrinações. Se quiser saber mais, né, procure ali a devoção mariana de Nossa Senhora do Pilar. Tem uma história muito bonita também que envolve Nossa Senhora e São Tiago Maior. Na sexta-feira, 26 de julho, dia de São Joaquim e Santana, os avós de Nosso Senhor. Não há nenhuma referência na Sagrada Escritura, né? Na Sagrada Escritura, ou notícias certas sobre Joaquim e Ana, pais de Maria. As informações existentes foram tiradas de textos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago e o evangelho do pseudo-Mateus, além da tradição da igreja, né? Sabes que ambos moravam em Jerusalém. Deus ouviu as preces e um anjo apareceu a eles, separadamente, avisando que iriam se tornar pais. Assim que Maria completou 3 anos, foi levada ao templo para ser consagrada ao seu serviço, conforme Ana e Joaquim haviam prometido em suas orações. A criança foi criada na casa situada perto da piscina de Betsaida. Ali no século XII, os cruzados construíram uma igreja, que ainda existe, que é dedicada a Santa Ana. A princípio, apenas Santa Ana era comemorada, e mesmo assim, em dias diferentes, no Ocidente e no Oriente. Porém, em 1969, após o Concílio Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser celebrados em uma única data, 26 de julho. Dia 27 de julho, foi sábado, né? Dia de São Pantaleão, médico e mártir. Pantaleão nasceu em Nicomédia, atual Turquia, no século III. Era filho de Eustóquio e de Eubula,
que o educou na fé cristã. Após o falecimento de sua mãe, Pantaleão estudou retórica, filosofia e medicina. Por isso, se tornou um prestigiado médico. Durante a perseguição contra a igreja, Pantaleão conheceu o sacerdote Hermolau, que o fez enxergar que Cristo é o verdadeiro Senhor da vida e da saúde. Conta-se que um dia Pantaleão encontrou uma criança morta por uma víbora e disse para si mesmo: "Agora verei se é verdade o que Hermelau me diz." E falou ao menino: "Em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e tu, animal peçonhento, sofre o mal que fizeste." A criança levantou e a víbora ficou morta. Logo ele se converteu, recebeu o batismo e dedicou a medicina a curar pobres gratuitamente. As curas milagrosas que Pantaleão realizava em nome de Jesus causou a inveja de outros médicos. Eles o acusaram de cristão perante o imperador Maximiano, que mandou matar Pantaleão degolado. São Pantaleão morreu no ano de 305. E hoje, domingo, 28 de julho, dia dos beatos José Caseles Moncho e José Castel Campos. Os beatos José Caseles e José Castel foram presbíteros da Sociedade Salesiana na Espanha e também mártires. José Caseles Moncho nasceu em 8 de agosto de 1907 em Benidoleg, Alicante. Ele estudou num colégio salesiano de Valência e logo foi para o aspirantado em Campelo até 1927. Cursou teologia em Carabanchel, Madrid, e foi ordenado sacerdote em 1936 em Valência. Em seguida foi enviado para Tibidabo. Entre 1936 e 1939 aconteceu a Guerra Civil Espanhola e José Caseles dedicou-se a assegurar refúgio às crianças que viviam na região. Ele foi capturado, torturado e foi assassinado em Barcelona em 27 de julho de 1936. Já José Castel Campos, Dom José, ele era religioso, Dom José nasceu em 1902 em Ciutadella de Menorca, na Espanha. Foi a Campelo e Carabanchel para estudar com os salesianos. Entrou para a congregação em 1918 e ordenou sacerdote em 1927. Foi a Tibidabo em 1933 e depois voltou a Barcelona em busca de refúgio. Porém, foi capturado por uma patrulha de milicianos que o mataram em 28 de julho de 1936. Os santos da Santa Igreja Católica são do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também no Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. Pesquise a vida dos santos, você vai se surpreender. Para encerrar o quadro, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, é o Salmo 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Vamos ouvir a música. Um grande profeta surgiu entre nós e se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Depois disto, passou Jesus a outra margem do mar da Galileia, isto é, de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em favor dos enfermos. Subiu Jesus a um monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, pois, tendo levantado os olhos e visto que vinha ter com ele uma grande multidão, disse a Filipe: onde compraremos nós pão para dar de comer a esta gente? Dizia, porém, isto para o experimentar, porque sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um jovem que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isto para tanta gente? Jesus, porém, disse: mandai sentar essa gente. Havia naquele lugar muita erva. Sentaram-se, pois, os homens em número de cerca de 5.000. Tomou, pois, Jesus os pães
e, tendo dado graças, distribuiu-os entre os que estavam recostados, igualmente dos peixes, quanto eles queriam. Estando saciados, disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que tinham comido. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus fizera, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, ele sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Dia 28 de julho, 17º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Vamos fazer então a reflexão deste texto de hoje, mas antes de eu começar, eu já vou fazer um adendo meu, é meu particular, não é tirado de nenhum subsídio. Mas é importante ressaltar isso, A Escritura, ela frisa muito bem aqui que Jesus fez um milagre. Milagre. Ele não fez partilha, não era partilha. Eram 5 pães, 2 peixes, que alimentaram aquele povo todo por um milagre que nosso Senhor realizou. Não é o milagre da partilha, certo? Só para deixar bem registrado, Nosso Senhor fez milagre, e a palavra deixa isso bem claro. Muito bem, vamos ouvir um pouquinho então da reflexão do dia a dia com o Evangelho, a liturgia diária, subsídio que a gente utiliza aqui no programa Minutos do Evangelho, da editora Paulus, Fazer então esse comentário da liturgia diária. A festa da Páscoa fazia memória da libertação do povo judeu do Egito. Dava-se em Jerusalém, que se tornara lugar em que o povo se encontrava por causa do templo, Mas o encontro de Jesus com a multidão não é em Jerusalém, é fora da cidade. Jesus se preocupa com a fome daquele povo. Como saciá-la? Bom, a solução não está no dinheiro, que não tinha dinheiro suficiente para eles comprar, mas no poder de Jesus. Olha aí, o poder de Jesus, o milagre que eu falei. Com a bênção dos alimentos, onde Jesus abençoa, ele bendiz a Deus por tudo que Deus criou. E mostrando todo o seu poder de Filho de Deus, ele faz o milagre, portanto, Dando sequência, então, à reflexão de hoje, a gente faz a ponte, do texto de São João com o Catecismo da nossa Santa Igreja, que é outro documento que a gente utiliza aqui no programa, todo domingo e muitas vezes até durante a semana também, quando necessário, Catecismo da Santa Igreja Católica. Vamos falar da instituição da Eucaristia, que o texto tem a ver com essa instituição também, Vamos falar, então, parágrafo do Catecismo da nossa Santa Igreja, o parágrafo 1333. No centro da celebração da Eucaristias, nós temos o pão e o vinho, que pelas palavras de Cristo e pela invocação do Espírito Santo, se torna o corpo e o sangue do mesmo Cristo. Fiel à ordem do Senhor, a Igreja continua a fazer, em memória dele e até a sua vinda gloriosa, o que ele fez na véspera da sua paixão. Tomou o pão, tomou o cálice com vinho. Tornando-se misteriosamente o corpo e o sangue de Cristo, os sinais do pão e do vinho continuam a significar também a bondade da criação. Por isso, no ofertório, quando se é apresentado as oferendas, nós damos graças ao Criador pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho do homem, mas, primeiramente, fruto da terra e da videira, dons do Criador. A Igreja vê no gesto de Melquisedeque, rei e sacerdote, que ele oferece pão e vinho, uma prefiguração da sua própria oferenda, Ligação já com a multiplicação dos pães, Parágrafo 1334.
Na antiga aliança, o pão e o vinho são oferecidos em sacrifício entre as primícias da terra, em sinal de reconhecimento ao Criador. Mas também recebem uma nova significação no contexto do Êxodo. Os pães ázimos que Israel come todos os anos na Páscoa comemoram a pressa da partida libertadora do Egito. A lembrança do maná do deserto recordará sempre a Israel que é do pão da palavra de Deus que ele vive. Finalmente, o pão de cada dia é o fruto da terra prometida, penhor da fidelidade de Deus às suas promessas. O cálice da bênção, no fim da ceia pascal dos judeus, acrescenta à alegria festiva do vinho uma dimensão escatológica, a da expectativa messiânica do restabelecimento de Jerusalém. Jesus instituiu a sua Eucaristia, dando um sentido novo e definitivo à bênção do pão e do cálice. Por isso que Jesus, antes de multiplicar o pão e os peixes, ele os abençoa. Parágrafo 1335. Os milagres da multiplicação dos pães, que são dois, quando o Senhor disse a bênção, partiu e distribuiu os pães pelos seus discípulos para alimentar a multidão, prefiguram a superabundância deste pão único da sua Eucaristia. O sinal da água transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus e manifesta o cumprimento do banquete das núpcias no reino do Pai, onde os fiéis beberão do vinho novo, tornado sangue de Cristo. Parágrafo 1336. O primeiro anúncio da Eucaristia dividiu os discípulos, tal como o anúncio da paixão os escandalizou. Essas palavras são insuportáveis. Quem as pode escutar? A Eucaristia e a cruz são pedras de tropeço. É o mesmo mistério e não cessa de ser ocasião de divisão. Também vós quereis ir embora? Essa pergunta do Senhor ecoa através dos tempos, como convite do seu amor a descobrir que só Ele tem palavras de vida eterna. E que acolher na fé o dom da sua Eucaristia é acolhê-lo a Ele próprio. Acolhê-lo a Ele próprio. Então é o nosso Catecismo da Santa Igreja, dando sentido aqui ao texto do Evangelho de São João. Nós ouvimos hoje a multiplicação dos pães e dos peixes. Olá, amigos. Meu nome é Eduardo. Eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Ibirama. Vamos falar hoje um pouco sobre a parábola do joio e do trigo. Como você cultiva o trigo na sua vida? Ela vem acompanhada de joio? Você colhe o trigo corretamente? Na parábola que Jesus nos ensina sobre o joio e o trigo, ele nos deixa claro que o joio é o mal que convive em nossas vidas. O mal geralmente é sorrateiro, ele não aparece de uma maneira clara para nós, pois caso ele aparecesse, nós correríamos. Ele se disfarça em várias situações, fazendo com que o trigo da nossa vida, que é a bondade, vire joio. E por que ele deixa esse joio crescer junto com o trigo? Ele deixa bem claro que o trigo precisa aprender a viver com o joio, a fim de que ele possa se defender no dia a dia, para que chegue a hora da colheita, ele saiba ser distinguido realmente do que é um joio e do que é um trigo. Como podemos nos defender nesse sentido, para que o nosso trigo não vire joio? Ele já nos ensinou e já comentamos algumas vezes em outros vídeos. Nós precisamos de vigilância, nós precisamos ser fortes, precisamos ter resistência e fortaleza nos momentos de dificuldade e, principalmente,
a oração. A oração que, juntamente com a Eucaristia, é o alimento da nossa alma. Isso sim vai nos diferenciar do joio e do trigo. Seremos divididos, sim, na hora da coleta, na hora em que essa colheita for feita. O joio se separar do trigo. E Jesus deixa bem claro que o joio será queimado no fogo do inferno. E o trigo será guardado no celeiro do céu. Façamos com que esse celeiro seja o nosso habitat, que ele seja realmente o local onde que a nossa alma será guardada eternamente. Obrigado, amigos, e até a próxima. Olá, jovem de todas as idades! Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já viu um jovem cumprimentando o outro com a expressão Salve Maria? Para nós, jovens católicos, Salve Maria é muito mais do que uma simples saudação. É uma expressão carregada de significado espiritual e devoção mariana. Esta saudação em latim significa Ave Maria. É uma maneira de os jovens manifestarem reverência e respeito à Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo. Ao saudar Maria com Salve Maria, os jovens católicos testemunham sua fé e devoção em um mundo muitas vezes secularizado. É uma forma de afirmar sua identidade religiosa, seu compromisso com os ensinamentos da Igreja. Maria, Mãe dos Céus e Nossa Mãe, ocupa um lugar central na devoção católica, sendo considerada a intercessora e protetora dos fiéis ao longo dos séculos. Os santos também contribuíram muito para a devoção mariana. São Luís Maria Grignon de Montfort, em sua obra Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, descreve Maria como um caminho seguro para se chegar a Jesus. Maria é o caminho mais curto e seguro para chegar ao nosso Senhor. Este tratado envolve dedicar-se inteiramente a Maria como mediadora de todas as graças, buscando uma maior união com Cristo. O Papa Bento XVI, por sua vez, em uma de suas cartas, enfatizou que Maria é a estrela que nos guia em nosso caminho seguindo a Cristo. Essa imagem de Maria como guia espiritual ecoa através dos séculos, inspirando os fiéis a se voltarem para ela em busca de auxílio espiritual e proteção divina. Envolve dedicar-se inteiramente a Maria como mediadora de todas as graças, buscando uma maior união com o Cristo através de sua intercessão maternal. Você lembra quando era pequeno a quem ia pedir as coisas? Na maioria era quem? A mãe. A mãe para lá, a mãe para cá, ela quem vai respondendo, muitas vezes dando a forma à casa e auxiliando na fé. E assim é Maria, frequentemente descrita como uma mãe amorosa e misericordiosa, pronta a interceder por seus filhos diante de Deus. Santa Teresa de Calcutá, conhecida por seu profundo amor pelos pobres e doentes, tinha uma devoção especial a Maria, chamando-a de Mãe querida e Mãe da minha escuridão. Essa está intimamente ligada com Maria e reflete a confiança dos santos na intercessão materna da Virgem Maria. O Santo Rosário é uma oração popular. Você conhece, né? Se não, te apresento, é este aqui. Assim, meditamos sobre os mistérios da vida de Cristo e de Maria. A palavra rosário significa coroa de rosas ou buquê de rosas. A associação das contas e do rosário está ligada à ideia de que cada Ave Maria oferecida é como uma flor entregue à Virgem Maria. Então, assim, contemplamos todos esses mistérios. E também, não menos importante, temos que falar da Assunção de Maria, isso é, o que é?
Olha, é lindo. A Assunção de Maria significa que ao término de sua vida terrena, Maria foi elevada corporalmente aos céus por Deus. Isso reflete a crença na sua pureza e o papel especial como mãe de Jesus. Demonstra a honra especial que Maria recebeu de Deus por ser a mãe de Jesus e sua vida de fé exemplar. Em resumo, Maria é mãe dos céus e nossa mãe, vem inspirando uma devoção que atravessa gerações e culturas, enriquecendo a vida espiritual de milhões ao redor do mundo. Então, até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto, mas eu venho como catequista novamente neste quadro maravilhoso Profession Fidei, profissão de fé no latim. E ao proferirmos nossa fé católica, nada melhor que recitarmos esta oração lindíssima, o Credo Apostólico, que contém as verdades reveladas por Deus necessárias à nossa salvação, nossa profissão de fé. Mas, vulgarmente a conhecemos por oração, pois de fato estamos nos comunicando com Deus no momento que recitamos ela nas missas ou em qualquer outro lugar. No entanto, ela não tem a prerrogativa de estar pedindo algo a Deus, pois de fato estamos nos apresentando a Deus, nos identificando com Deus como verdadeiros cristãos, dando crédito e livre adesão às suas revelações e ensinamentos da Igreja no depósito da fé, que é a Santa Igreja. Portanto, ao invés de considerarmos ela uma oração, liturgicamente a consideramos como um símbolo de fé, um tesouro da Igreja, um tesouro do depósito da fé, que é a Igreja. Como já mencionado, ela também é dividida em 12 artigos. Artigos remete ao termo latim articulus, que quer dizer articulações. Ora, articulações servem para distinguir e interligar membros de um corpo. Ora, vejam só, se falamos de um artigo, automaticamente ou fatalmente acabamos falando por alguma coisa do outro artigo, porque as coisas estão interligadas, pois se trata de uma coisa só, o credo, um corpo só. Assim como falamos de algum problema do intestino, fatalmente falamos de alguma coisa do estômago, do fígado, pois se trata de um corpo só. E nós, como membros da Igreja, somos interligados, nos comunicamos uns com outros, porque formamos um corpo só, o corpo místico de Cristo, a Igreja. Vejam só como somos feitos para glorificar a Deus. Sem contar que as nossas leis e constituições também são subdivididas em artigos. Vejam só como os ensinamentos da Igreja nos ensinam a entender as coisas do mundo. Pois bem, hoje vamos falar sobre o primeiro artigo do Credo. Credo in Deo Patre Omnipotentem, Creatorem Celi et Terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas vamos nos ater apenas ao ato de crer, dar crédito, dar livre adesão às revelações de Deus. É fato que o homem, por sua razão, pela luz da razão natural, pode vir a compreender Deus, pois tudo que foi criado, o mundo que foi criado por Ele, é regido, está em harmonia, tudo funciona corretamente. Então, qualquer um pode chegar à conclusão que existe uma força superior que criou isso e que está governando tudo isso. Pois nada é ao acaso. E quem acredita ao acaso, não acredita em Deus. No entanto, não basta a nossa razão natural, ela é limitada porque a partir do pecado original, nossas faculdades mentais, me refiro a vontade, intelecto e memória, estão desalinhadas. Portanto,
temos dificuldade de compreender Deus como de fato Ele é. Nossa razão, nossa carnalidade, apenas com a razão natural, não pode compreender Deus. Por isso que, na antiguidade, alguns povos associaram Deus a fenômenos da natureza, objetos, corpos celestes, caindo no politeísmo e na idolatria, adorando sol e lua, por exemplo. E nos dias de hoje, alguns de nós caem em superstições. Por quê? Pela nossa fraqueza mental e a nossa carnalidade, não conseguimos acessar a Deus. Porque Deus habita o campo do sobrenatural e nós habitamos o campo do natural. Mas para ultrapassarmos o limite do sobrenatural, só conseguimos fazer isso por meio da fé. Portanto, uma vez que elevemos nossos pensamentos no campo sobrenatural, conseguimos enxergar melhor o que está embaixo, no campo natural. Portanto, fé ilumina a razão e é mais seguro dar crédito às coisas de Deus e às suas revelações para a nossa salvação. Obrigado a todos, um bom domingo a todos e uma ótima semana. Nos vemos nos próximos encontros para desmistificar este símbolo de fé. Pacem Domini omnibus, paz do Senhor para todos. Amém. Último bloco do programa deste domingo, 28 de julho, né? Chegamos aos compromissos, né? A agenda da nossa paróquia, né? Falar então hoje à noite ainda, né? 19 horas, temos celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Huberto, que encerra o domingo, né? E dá a finalização do primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Primeiro dia da semana é o domingo, não é a segunda, não. Muito bem. Na terça-feira, 30 de julho, 19h30, teremos o Terço dos Homens na Igreja Matriz Santo Huberto. Na quarta-feira, 31 de julho, 19h30 também, missa na Igreja Matriz Santo Huberto, com a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na sexta-feira, dia 2 de agosto, já é mês novo, né? Mês de agosto, 8º mês do ano. É dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Primeira sexta-feira do mês, é sempre do Sagrado Coração de Jesus. Teremos às 15h, missa na Igreja Matriz Santo Huberto, da Pastoral da Pessoa Idosa. Às 19h, teremos o Terço dos Homens na Igreja Matriz Santo Huberto, na sexta-feira, com as famílias, 19h. 19h30, teremos a Santa Missa, né, em honra ao Sagrado Coração de Jesus, também na Igreja Matriz Santo Huberto. E fica também já o convite para todos os ministros da nossa paróquia, que depois da missa tem uma reunião com eles lá, um encontro dos ministros, né? Mas já é para começar às 19h com o terço, né? Não é para chegar depois da missa lá, não. Muito bem. Vamos continuar, então, falando da programação da nossa paróquia aí para esse mês de agosto, já é a primeira semana aí de agosto, né? No sábado, dia 3 de agosto, 5h, missa na Igreja São Rafael, do Rafael Baixo. Sábado também, 19h, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Ponto Chique. Lembrando que no sábado acontecem os festejos aí em honra a Bom Jesus, na Igreja Bom Jesus, no bairro Bela Vista e Progresso, já tem atividade no sábado. No domingo, dia 4 de agosto, às 8h, a missa dominical na Igreja Matriz Santo Huberto, né? Lembrando que domingo é dia do padre, né? Domingo, dia 4 de agosto, dia do padre. Às 10h30, também no domingo, dia 4 de agosto, aí tem a missa em honra ao padroeiro Bom Jesus, na igreja lá da Bela Vista e do Progresso, e acontece durante todo o dia, né? Tradicional festa em honra ao padroeiro, né? O padre Rafael fez o convite aí durante toda essa semana, né? Na rádio, aqui na rádio, mas também nas redes sociais aí, para essa festa, né? Ele tem feito convite aí sempre para as festas aqui da paróquia, né? Ele vai continuar fazendo isso. E para encerrar, no domingo, né, 19h, 4 de agosto, temos a missa na Igreja Matriz Santo Huberto, a exemplo de hoje também, 19h, né? Matriz sempre vai ter 2 missas no domingo, né? Às 8h e 7h.
Era isso aí, então, a agenda da nossa paróquia. Eu vou deixar para vocês agora, né, um pedido do Padre Rafael, né, relacionado à comunidade ali do Padre Anchieta, na BR-470. Depois a gente vem encerrar o programa. Olá, meus queridos. Eu sou o Padre Rafael, administrador paroquial da Paróquia Santo Huberto de Ibirama, e através deste contato que eu faço contigo, eu venho convidar aqueles que pertencem à região onde existia ali aquela comunidade São José da Anchieta, que hoje infelizmente está fechada, para me procurarem, se tiverem interesse. Eu tive lá essa semana, a igrejinha onde havia a capela, né, o salão, ele foi interditado pela Defesa Civil, porque o telhado estava caindo, de fato, já tem algumas partes que cederam, e já foi até invadido o prédio, né? Isso nos preocupa muito, e eu gostaria de ver se alguém da comunidade tem interesse de nos auxiliar, fazer talvez o retorno da comunidade, ou o que se, né? Então fica esse convite especial. Se alguém está ouvindo essa minha mensagem, assistindo esse vídeo e pertencer ali à comunidade São José da Anchieta, eu convido a vir conversar com o padre para que a gente possa ver o que podemos fazer de bem para aquele patrimônio tão importante da nossa comunidade, um patrimônio espiritual, material, né? Então, para a gente ver o que se a comunidade tem o desejo de reativar, né, a igreja. Então, fica aí o convite, o padre está à disposição, meu abraço grande a vocês e que Deus abençoe cada um. Até mais. Muito bem, né? Depois desse recado muito importante aí do Padre Rafael, relativo lá à igreja do Padre Anchieta, né? São José de Anchieta, uma situação bem chata ali para ser resolvida, né? Vamos ver se é possível chegar a uma solução. Vamos falar agora, antes de encerrar o programa, do nosso dízimo, né? Falar do dízimo, os fundamentos bíblicos do dízimo. A principal fundamentação do dízimo encontra-se na Sagrada Escritura, na Bíblia, né? E antes de tudo, é preciso recordar que a revelação divina, ela é progressiva e orientada para Cristo. A decisão de contribuir com o dízimo nasce de um coração agradecido por ter encontrado o Deus da vida e experimentado a beleza da sua presença amorosa no dia a dia. Olha que bonito, né? E Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Senhor de tudo, o proprietário da terra, de onde provém o alimento e a fonte de toda bênção. Então, nós somos aqui como que arrendatários, né, da criação, né? Deus nos deu como empréstimo, né? E ele pede que nós retornemos alguma coisa para ele. Cuidar bem da criação dele, né, e dar o retorno a ele em forma do dízimo para a igreja poder fazer o seu trabalho de salvar as almas, né, que é a fundamentação da igreja. Muito bem? Programa Minutos do Evangelho, ele é de segunda a sexta-feira, em 2 horários durante a semana. Ao meio-dia, com reprise às 7h, aqui na 87.9 FM. Aos domingos, também aqui na Rádio Comunitária, o programa começa ao meio-dia e ele tem 1h30 de duração, às vezes mais, né? Mas também nós estamos na Rádio 89.9 FM, a Rádio Belos Vales, da Rede Vale Norte de Comunicação. De segunda a sexta-feira, lá mais cedo, às 6h, né, o programa é um pouquinho mais curto, mas traz também o Evangelho de Nosso Senhor, a reflexão e a bênção do Padre Rafael. O Padre Rafael tem participado aqui do programa Minutos do Evangelho, né, por enquanto, na bênção final. Né, mas logo, assim que ele conseguir engrenar os trabalhos paroquiais aqui, a gente vai ver se traz ele para fazer mais alguma coisa ainda no programa, com certeza, e ele vai nos atender. O programa Minutos do Evangelho, né, é uma realização da PASCOM, né, a Pastoral da Comunicação aqui da nossa paróquia. Para encerrar, vamos fazer a oração aos santos do dia de hoje. Pela intercessão dos beatos José Caseles Moncho e José Castel Campos, peçamos a Deus que ilumine nossa caminhada de fé e que não nos deixe fraquejar diante as dificuldades. Beatos José Caseles Moncho e José Castel Campos, rogai por nós. Todos dois foram mártires na Espanha, né? Encerramos o programa. Um bom final de domingo e uma semana abençoada. Feliz dia dos avós e dos idosos, né? Vamos receber a bênção do Padre Rafael, depois a última música.
Meus queridos, nesse lindo domingo, dia do Senhor, eu, Padre Rafael, venho te oferecer a bênção de Deus no nosso programa Minutos do Evangelho, preparado com todo carinho pela pastoral da comunicação da nossa paróquia, a PASCOM. E venho desejar, através desse momento, a você todas as alegrias, bênçãos e graças, pela intercessão de Santo Berto, padroeiro de Ibirama, e de todos os padroeiros de nossas comunidades. Que Deus derrame assim infinitas bênçãos sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho e as tuas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um lindo domingo para você.